Boa tarde, gente. Vamos para mais um conteúdo sobre frações, tá? Hoje nós vamos aprender sobre frações equivalentes, tá ok? Equivalente significa que tem o mesmo, igual valor, entendeu? Uma coisa que é dita, vamos botar assim, de uma forma diferente, mas que representa a mesma coisa. A gente falando de uma forma, se tratando da matemática, levando para o lado da matemática, é uma coisa que é escrita de uma forma diferente, mas representa uma mesma quantidade. Vou fazer uma ilustração, um desenhozinho para vocês terem uma ideia aqui disso que eu estou falando. Vamos supor que eu compre uma barrinha de chocolate e essa barrinha de chocolate seja dividida no meio, tá? Vou dividir ela no meio. Ó, comi esse pedaço, tá? Depois eu comprei a mesma barrinha. E o que aconteceu aqui? Ao invés de eu dividir ela em 2, eu dividi ela em 4. Aí eu comi esse pedaço e esse pedaço aqui. É a mesma barrinha. Mesma barrinha, mesmo tamanho, mesma coisa. Só que a primeira barrinha eu dividi no meio e comi um pedaço. E a outra barrinha, igual à primeira, eu dividi em 4 partes iguais e comi 2 partezinhas, ok? Agora vamos pensar como representa essa fração aqui. Uma parte que eu comi de 2 partes iguais, né? Represento através assim dessa fração. Então, essa figura aqui, a fração que representa essa figura de cima é 1/2. Agora, vamos pensar nessa figura aqui de baixo. Eu comi 2 pedacinhos e a barrinha foi dividida em 4 partes iguais, de 4. Observa que essa fração, ela é diferente dessa. Essa é 1/2 e essa é 2/4, ok? Mas se vocês forem observar a figura, só de olhar, você vê que qual chocolate que eu comi mais? O primeiro ou o segundo? Igual. Observa que esse pedaço aqui é a mesma coisa se eu pegar esses dois e juntar, tá? O mesmo tamanho, a mesma quantidade de chocolate que eu comi aqui, eu comi nesse aqui de cima. Só que esse aqui era uma parte assim, ó, né? E aqui, esses doisinhos eu dividi em 4 partes, eu comi 2 pedacinhos. Mas esse pedaço que eu comi, essa quantidade que eu comi, é igual a essa quantidade aqui que eu comi. Então, quando acontece isso, tá? Eu digo que essas frações, elas são equivalentes. Por quê? Porque elas representam a mesma quantidade de alguma coisa, tá ok? E mais, vou fazer um outro desenho aqui, ó. Vamos supor que eu tenha feito isso, ó. Eu fiz tortinho, tá, gente? Porque a mão livre assim, é muito difícil você desenhar assim as coisinhas, sabe? Elas ficam tortinhas mesmo. A gente tenta fazer igual, mas ó. Agora eu comprei um outro chocolate igual ao de cima, igual, e dividi em 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dividi em 6 partes, tá? Comi essa e comi essa daqui. Tá vendo? Então, qual é a fração que representa o que eu comi desse chocolatinho? 3, que são as partes que eu comi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, que é o total de partes que o chocolatinho foi dividido. E mais, se vocês observarem, ó, essa quantidade aqui que eu comi é igual a essa e é igual a essa.
A única coisa que faz a diferença é a quantidade de pedaços que um chocolate foi dividido. Aquele foi dividido no meio, aquele foi dividido em 4 partes, e aquele foi dividido em 6 partes, tá? Ou seja, essas frações aqui, 1/2, 2/4, tá? E 3/6 eu falo que são frações equivalentes. Por que elas são equivalentes? Porque elas representam a mesma quantidade de alguma coisa. Nesse caso, essa coisa é o chocolate que eu comi. Representa a mesma quantidade de chocolate que eu comi. A mesma quantidade de chocolate que eu comi aqui e eu comi aqui. Igual. Só que eu fui dividindo cada chocolate, eu dividi em mais partes iguais. Entendeu? Então, quando acontece isso, quando as frações representam a mesma quantidade de alguma coisa, eu digo que as frações são equivalentes. Eu vou até botar uma coisinha aqui, ó só para vocês verem que é o mesmo tamanho, ó. O mesmo tamanho disso aqui, é o mesmo tamanho daqui, que é o mesmo tamanho daqui. Tá bom? Então, ó, vou botar aqui. São equivalentes. Como é que eu represento isso? Como é que eu escrevo a representação de frações equivalentes? Eu vou falar assim, ó, vou botar aqui em cima, que já não cabe mais aqui, ó. Eu vou falar aqui 1/2. Esse sinalzinho aqui é sinal de equivalência. Está dizendo que essa fração é equivalente a essa. Essa é equivalente, tá vendo? Uma ondinha. Sinal de equivalência, tá? Essa fração é equivalente a essa e essa é equivalente a essa. Ou seja, todas elas são equivalentes aqui entre si, né? Agora vamos ver como é que a gente lê isso, tá? Como a gente faz a leitura? Vou botar aqui, ó. Simplesmente assim. 1/2 é equivalente a 2/4. Botei o N pequenininho aqui que ficou apertadinho, tá? 1/2 é equivalente a 2/4. É assim que a gente lê uma fração equivalente. Agora, a gente vai aprender a como a gente achar frações equivalentes. Eu dou uma fração para vocês e vocês vão... Eu quero 3 frações equivalentes a essa. Vamos botar assim, ó. Vamos continuar com o exemplo de 1/2 aqui. Eu quero achar frações equivalentes. O que eu vou fazer? Eu vou usar a tabuada de multiplicar, tá ok? Por exemplo, se eu multiplicar em cima e embaixo por 2, quem é que eu vou ter? 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Pronto, achei. Tá bom? Vamos botar aqui, ó. Agora, vou multiplicar agora por 3. 1/2 vezes 3. Multiplico em cima e embaixo, tá? 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. Pronto, achei outra. Agora vamos achar mais, ó, 1/2. Vou multiplicar agora por 4, em cima e embaixo. 1 vezes 4, 4. 2 vezes 4, 8. Tá bom? Achei de novo, tá? Agora vamos multiplicar por 5. Em cima e embaixo. 1 vezes 5, 5. 2 vezes 5, 10. O que eu obtive aqui? Frações equivalentes a 1/2, tá? Então, eu posso dizer que 1/2, 2/4, 3/6, 4/8 e 5/10 são frações equivalentes. O que eu fiz para obter fração equivalente a 1/2? Eu fui usando a tabuada. Primeiro eu multipliquei 1/2 por 2 e obtive essa. Depois multipliquei 1/2 por 3
obtive essa. Depois multipliquei por 4, obtive essa. Depois multipliquei por 5. Vocês podem multiplicar por qualquer número, mas para ser uma coisa fácil, facinha, prática e rápida, a gente procura multiplicar por númerozinhos pequenos, 2, 3, entendeu? Não precisa multiplicar por um número grandão para ficar tendo trabalho de fazer conta. Então, é assim que a gente obtém fração equivalente. Então, eu vou botar aqui, ó, as frações equivalentes que eu encontrei aqui, ó. 1/2 é equivalente a 2/4, que é equivalente a 3/6, que é equivalente a 4/8, que é equivalente a 5/10, tá vendo? As frações que eu achei equivalentes ao meio são todas essas aqui, tá bom? O que significa? Que essas frações representam a mesma quantidade de alguma coisa, tá? Exatamente isso.